Salve pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui na EPA. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro O Poder do Hábito. Esse capítulo aqui, muita luz, não sei se vai focar. Capítulo 3 do Poder do Hábito. Gostei bastante, eu estou relendo o livro para regravar as aulas de novo, então estou gostando bastante de reler isso e vendo certas coisas que eu vi no livro e coloquei em prática na minha vida e como isso me ajudou a modificar bastante meus hábitos e substituir hábitos ruins por hábitos bons, que essa é a ideia basicamente, é o que a gente vai passar um pouco hoje durante essa aula aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a aula em si. Eu separei dessa forma, vamos ver se dessa forma a gente consegue seguir uma linha de raciocínio cronológica, sem precisar escrever um roteirinho ali bonitinho. E a gente conseguir desenvolver a ideia, que é o principal motivo da aula é a gente realmente entender os conceitos e os princípios. Não é eu conseguir entregar uma aula aqui retinha, mastigando o conteúdo, e onde você chega no final da aula do vídeo e não entendeu nada, não conseguiu extrair nenhuma informação. Mas a minha ideia é a gente conseguir entender os princípios por trás do que o autor tenta trazer aqui, e com base nisso, com base nesses princípios, a gente consegue aplicar ele em situações da nossa vida, colocar ele dentro do nosso cotidiano, utilizando os princípios da ideia. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo início do capítulo, né? Ele vai contar a história desse Tony Dung. Tony Dung, ele é um técnico, eu vou chamar de Tony, fica mais fácil. Então o Tony, ele era um técnico de futebol americano, que ele teve a brilhante ideia de que ele percebeu que os jogadores de futebol da NFL, eles perdiam muito tempo para tomar decisão. E cada milissegundo dentro do futebol americano conta muito, para eles conseguirem fazer uma passagem de bola, conseguir chegar até o touchdown, atravessar ou conseguir avançar no campo. Cada milissegundo importava muito. Então, com base nisso e entendendo isso, ele teve a brilhante ideia de que as decisões dos jogadores durante um jogo deveriam ser um hábito. Ele deveria tomar essa decisão muito mais rápido. Eles não precisariam processar o que eles eram para fazer e depois executar. Eles já executavam de forma automática, como aquilo que a gente já falou do gânglio basal, né? Quando você encosta o pé num prego, você tira o pé automaticamente, porque todo o seu corpo entende o que está acontecendo ali. Você nem precisa pensar assim, não, tranquilo, eu preciso tirar o pé. Não, vamos tirar o pé. Não, você tira o pé de forma automática. Então essa era a ideia do Tony ali naquele momento. Ele queria que as ações, os movimentos dos jogadores dentro de campo estivessem armazenados no mesmo local que a questão de que fosse um hábito ao ponto de eles não precisarem tomarem decisão ali. Então, a ideia era tornar as decisões dentro de campo um hábito. E como é que você vai conseguir fazer isso? Você primeiro tem que colocar ali, deixar claro para eles uma rotina para onde eles consigam repetir aquilo ali de forma exaustiva até o ponto de isso se tornar um hábito de verdade e isso ser armazenado no gânglio basal. Então, qual foi a primeira ideia dele? A gente precisa tornar as táticas de jogo muito mais fáceis, para que eles consigam repetir e identificar a deixa, a rotina e a recompensa de cada hábito dos jogadores. Isso, explicado dessa forma que a gente está falando, não soou bem para os donos de times de futebol americano, e ele teve muita dificuldade de implementar isso, de ter time, de trabalhar com isso, e tendo essa ideia. Até que o Tony ele conseguiu convencer um time, que era os Bucks, né? Ele conseguiu convencer esse time dessa ideia deles. O Bucks não estava ganhando nada, era um time não de segunda divisão, mas era um time assim de habilidades questionáveis, vamos dizer assim. Eu não lembro a palavra que ele usou aqui, mas ele usou uma palavra muito boa. E quando ele começou a
a desenvolver isso dentro do time, ele identificou que era muito mais difícil tu modificar a deixa e a recompensa. Até porque no jogo a deixa e a recompensa não precisava mudar. O que tinha que mudar era a rotina. Então o que ele fez? Ele tornou as táticas muito mais fáceis para que nos treinos eles conseguissem repetir isso de forma exaustiva. Até o ponto de, a partir do momento que determinado jogador pegasse a bola num determinado canto do campo, o outro jogador olhasse aquela situação e ele já começasse a se movimentar de forma automática, sem precisar raciocinar. O camisa, pensar e processar. O camisa 4 pegou a bola lá na posição tal, então eu tenho que fazer isso aqui. Aí ele vai lá e faz. Não, ele identificou visualmente e já correu para lá. É a mesma coisa na leitura, quando a gente olha para uma TV, por exemplo, ou um monitor. Você olhou para o monitor, você já não precisou escrever a palavra na cabeça monitor, você já olhou e já sabe dessa informação. Isso já já está dentro da sua rotina de tal forma que você já visualizou, você já consegue ter você já sabe que é um monitor rapidamente, sem precisar processar muito. Então essa era a ideia dele, essa era a ideia do Tony. Então quando ele conseguiu instituir essa ideia, o time começou a jogar de forma mais simples, mas com uma eficiência absurda. Porque os movimentos eram todos muito rápido, todos os movimentos eram rápidos e sem necessidade de gastar muita energia para a tomada de decisão. Então o que isso gerou? Gerou movimentos muito mais rápidos, um time que era muito difícil você dominar ele, porque cada milissegundo importava e como o outro time era muito mais rápido, os times começaram a ter muita dificuldade de enfrentar os Bucks, e os Bucks se tornaram um dos maiores vencedores da NFL. Então, o que a gente consegue entender aqui? O que eu já trago desse capítulo? Aí ele traz outros exemplos, ele traz os exemplos do AA, que não, apesar de não ter nenhum embasamento, não tinha nenhum embasamento científico, por que ir para o AA, por que o AA funcionava, mas depois de muito tempo eles viram pela questão de resultado, porque dentro do AA eles ficavam, toda vez que tinha um gatilho, eles tentavam mudar a rotina. O hábito de tu falar, de ter que falar em público, depois lá na reunião sobre alguma recaída que tu teve, então isso tornava aquele gatilho e ele modificava a rotina em si. Então tu tinha o mesmo gatilho que te levava à rotina de beber muito, de beber para um alcoólatra. Agora aquele muda a rotina, agora ele vai no AA e fala sobre a vontade dele de beber por conta daquele gatilho que ele teve. Tristeza, ficou sozinho, uma decepção, uma alegria, muitas vezes. Então, quando ele identifica o gatilho, ele já sabe que se determinada coisa vai acontecer, ele segue e vai para a rotina dele aí para o AA falar sobre isso. E a recompensa muitas vezes é até parecida, porque aquela dopamina que ele esperava receber tomando a bebida, agora ela foi convertida em ter aquela recompensa dele reafirmada pelas pessoas do AA. Então tinha o mesmo gatilho, mudava a rotina e ele acabava tendo a recompensa. Uma recompensa por conta disso. E consequentemente mudando o hábito. Então quando a gente vem para cá, para o mercado financeiro, a gente entende o quê? Como é que funciona a estrutura do loss, basicamente? Tem outros gatilhos que acontecem, outras consequências, mas sofri um loss, o que você sentiu? A hora que você teve que estopar um dia. Bati meu limite do dia financeiro, o que eu senti? Eu senti raiva. Raiva por quê? Vamos entender isso. O gatilho foi bater o limite do loss. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que tu tem que gerou aquilo? Qual é o sentimento que é o gatilho? O sentimento que é o gatilho é a raiva. Agora, qual é a rotina? A rotina é eu sair do meu plano de trade, a rotina é eu tentar recuperar isso, a rotina é eu tentar reverter esse movimento. Então, a partir do momento que você identificou o gatilho a gente não vai conseguir mudar
você mantém, o que você precisa mudar é a rotina, você precisa entender o porquê que aquele gatilho é a raiva que está existindo. E por que ele vai te levar para uma rotina. Por que você precisa entender por que aquele gatilho existe, como é que aquele gatilho veio a raiva, para ele te levar para a rotina. Então, a partir do momento que você destrincha o gatilho e entende o gatilho, você vai conseguir dominar mais o que você vai fazer pós o gatilho. Deu para entender? A hora que você entende por que você está sentindo a raiva, você consegue de melhor forma controlar o pós, a rotina. Então, eu sinto raiva porque eu perdi dinheiro. Se a raiva vem por conta de ter perdido o dinheiro, é muito provável que você esteja operando com capital que você não poderia perder. Isso é inadmissível, então você vai gerar uma raiva acima do normal, uma raiva muito mais difícil de controlar. Ou depende daquele dinheiro para pagar a conta do mês. Duas situações onde realmente o dinheiro, a falta daquele dinheiro, aquele dinheiro indo, vai te gerar uma raiva muito grande que você vai, de qualquer forma, não deixar que aquilo ali seja o fim. E você vai buscar tentar recuperar esse dinheiro. E quando você tenta recuperar esse dinheiro, você já está operando com raiva. A probabilidade de você seguir tendo mais prejuízo ainda é muito maior, porque você está operando no emocional. Então, eu consegui identificar que é o dinheiro. É isso aqui mesmo, Douglas. É isso que está acontecendo comigo. O que você precisa fazer, então? Você precisa urgentemente diminuir a mão. Ou diminuir o quanto você perde por dia. Douglas, mas eu preciso de uma quantia financeira X. Essa é minha meta, está muito longe da minha meta. Se eu operar pequeno assim, para mim não faz sentido. Acredita em mim. Se você está acostumado a fazer R$400 por semana, ou você gostaria de fazer R$400 por semana, mas aí você devolve 1.200. Você devolve 1.200 na sexta-feira e perde tudo. Se você, por conta de gatilho, de raiva, ou por conta de um dia de loss, se você diminuir a sua meta de 400, o seu risco diário, você vai provavelmente operar melhor, você não vai ter dias de fúria, então o seu relatório de performance vai ser cada vez mais em uma tendência de alta, porque você já vai diminuir os drawdowns grandes que acabavam te devolvendo todo o teu resultado. E você vai estar operando menos e fazendo mais dinheiro, ficando com mais dinheiro no bolso. É ilusão. Então, eu vou subir para R$800 dia e isso significa que se eu fechar um dia positivo eu já estou ganhando um dia. Não, isso não funciona dessa forma. Você não vai ter capacidade psicológica para operar nesses patamares. Agora, se eu botar assim, não, vou operar R$100 por dia. Aí você chega no final da semana com R$600. Ou, sei lá, metade disso, R$250. Aí porque você conseguiu se manter no plano, porque agora a raiva, o gatilho do dinheiro não te pega mais. Não é o mesmo motivo. Então você consegue se manter, aceitar aquele prejuízo. E aceitando aquele prejuízo, conseguindo se manter no plano, porque agora o que te levou até o gatilho da raiva, que ia te levar para uma rotina de operar fora do seu operacional, isso não te pega mais. Porque agora você já ajustou isso. Não, Douglas, é o ego. Dinheiro eu tenho bastante. O meu problema é o ego. Então, se o teu problema é o ego, provavelmente é porque você acredita que a vitória no trade está no gain, e ela não está. A vitória ela não está em você fechar positivo. Porque isso é insustentável, não existe no longo prazo. A sua vitória dentro do trade, ela está em se manter dentro do plano. Se manter dentro do plano. Então, ou você não aceita estar errado, você acha que estopou, então é porque você está errado. Então nota que o que você tem que trabalhar aqui é o ego, não é a sua técnica.
Não é o gerenciamento de risco que você tem que trabalhar. O resultado de você começar a cuidar disso lá no final vai ser o gerenciamento de risco. Mas o que você precisa trabalhar, a peça que você precisa tirar e começar a modificar e trabalhar nela, é uma de 3 letras, ego. A hora que você melhora isso aqui, você consequentemente vai ter de novo um relatório que vai ficar em tendência de alta. Ele não vai ter dias que você está em tendência de alta, chega num determinado dia e devolve tudo com juros, porque agora você está conseguindo se manter mais dentro do plano, porque agora o ego não te pega mais. Então você tem o gatilho, você vai ficar com raiva, mas agora é uma raiva onde tu entende o que está acontecendo e para onde ela vai te levar. Aí você consegue controlar mais essa raiva. Você consegue controlar. É um gatilho agora pequeno, fraco. Ele não tem poder para te levar para uma rotina. Não tem o poder para te levar para a rotina anterior. Aí, ou descrença. Não acredita que o operacional dá certo, ou desconfia até mesmo do trade. Não acredita se o day trade dá certo realmente. Isso aqui pode estar muito ligado a estudar pouco. A pessoa estuda pouco, então tem pouco conhecimento sobre a técnica mesmo, e isso vai gerando descrença, e essa falta de desconfiança vai fazendo ele operar mal, e ele opera mal porque ele também não entende a técnica de forma profunda. Aí ele fica mudando de técnica o tempo todo, acredita que o problema está na técnica, sendo que o problema está aqui, é no trader, é nesse infeliz aqui, no caso aqui, deixa eu botar aqui, né? É nesse infeliz aqui, ó. É essa peça que realmente muitas vezes não funciona. A técnica é simples, você aprende muito rápido. Então você já tomou tanto loss por conta da raiva, aí aqui você pode substituir por um monte de coisa. Ah, Douglas, eu sinto medo, sinto insegurança, Aí você vai ver, é por conta do dinheiro, ego ou descrença. Então aqui na descrença é estudar mais, entender que a estatística é de longo prazo. O trade, ele parece ser curtíssimo prazo. A tua operação ali, ela dura 1 hora, 40 minutos, 30, 15, 5 minutos. Mas o teu resultado não é aquele ali. O teu resultado está lá no longuíssimo prazo. Por isso que você não pode querer pagar as suas contas do mês com dinheiro do trade. Você tem que construir uma reserva de emergência que você vai garantir 6 meses passado e você está construindo os próximos 6 meses. E é assim que você vai conseguir ser mais consistente dentro do day trade. Então, pegue o A, entenda como é que você como está construído a sua rotina que te tira do seu plano de trade. A deixa vai ser sempre muito parecido, o dia de loss. Você não tem como mudar o dia de loss. Você vai ter o dia de loss. Então o gatilho vai estar ali. O meu problema é o dia de loss, o meu gatilho é o dia de loss. Então é só eu não ter dia de loss que eu não vou. Não tem como mudar. Você vai ter que manter. Então teve o dia de loss, que você vai conseguir mudar é a rotina. Como é que você monta uma rotina? Muda a rotina, torna suas operações mais simples para você conseguir repetir de forma consistente. Não é um operacional muito carregado de coisa. É um operacional simples, efetivo. E a recompensa é a mesma. A recompensa você tem que manter a recompensa, que é a vitória. Mas a vitória ela não pode estar condicionada a alguém, porque alguém tu não domina. Nenhuma recompensa ou rotina ou deixa tem que ser modificada, sendo se ela tem um pré-requisito de que você não domina. Você só pode mudar aquilo que você domina. O que eu domino? Se eu vou seguir no plano. Qual é a recompensa, então, no final do dia? Se eu seguir o plano. Se eu seguir o plano, eu tenho que ficar feliz. Foi um bom dia de trabalho. Então, mapeie suas deixas, a sua rotina e a sua recompensa. E, com base nisso, você vai conseguir ir melhorando pouco a pouco. Você entendendo isso agora e começar a montar o seu diário de trade tentando identificar esses elementos dentro das suas operações, dentro do seu dia a dia como trader, ele não vai mudar do dia para a noite. Você não vai agora, amanhã você vai operar numa super quarta, você vai mapear isso, agora pronto, tô livre. Não é bem assim. Você vai construindo com o tempo. Quanto mais difícil é
quanto maior é a recompensa daquilo que você quer instituir como um hábito, mais tempo você precisa entregar para ele, mais tempo de disciplina dentro desse plano você precisa entregar para se manter para ele virar um hábito, para ele ser armazenado lá dentro do gânglio basal. Então, monte o plano simples, para que você consiga se manter dentro do plano por tempo suficiente, e depois você vai melhorando, vai criando outras ferramentas para melhorar o resultado. Beleza, pessoal? Até o capítulo 4. Valeu!